ser que está aqui hoje e o quanto esse ser tocou o meu coração. Faz parte de um marco na minha trajetória e vai fazer sempre. Não só por tudo que ele representa, mas eu queria dizer que esse ser que está aqui hoje é, na sua essência, uma presença de muitas artes vivas dentro de si mesmo, que tem uma reverência à Mãe Terra, ao planeta e a todo o caminho que ela toca, e que são tocados por muitos seres que, na sua trajetória, ela honra. E o que eu poderia dizer da frequência desse ser que está aqui hoje é que ele é, em todos os níveis, o que a gente chama de artista frequencial. Eu tenho falado muito sobre artistas ancestrais. E quando a gente olha para um artista ancestral, a gente nunca mais esquece. Mas quando a gente fala de artista ativando frequências, artistas frequenciais, a gente também não só nunca mais esquece, o nosso corpo e o nosso ser sente essa vibração em muitos outros lugares. E é assim que eu estou hoje. Porque eu tenho falado muito sobre um novo pulsar, que é o caminho dos ativistas do tempo, pela primeira vez que eu vou falar hoje, que é ancorar essa trajetória, o chamado desse trabalho de estar aqui hoje, que é a arte frequencial. Então, hoje eu estou aqui e muito emocionada, já iniciando assim, não sei como é que vai ser o flow de hoje, para vocês receberem esse artista, esse ser que tem nessa trajetória aqui nesse planeta, essa existência, o que eu chamo de arte frequencial em todos os níveis. E vocês vão entender no flow de hoje do que eu estou falando. Por isso, vocês recebam com muito amor, com muita honra, com muita alegria no coração, Prisca! Minha amiga Prisca. Quando junta duas filhas de Oxum, assim, né? Aí você se emociona, aí você me emociona. É forte ouvir você falando, Mara. Muito forte. Assim, meu coração tá aqui bastante pulsante. Olhar para você e saber como é que você chegou até aqui, né? É uma honra poder fazer parte desse momento, poder estar aqui trazendo brilho, mais brilho, para iluminar cada vez mais o seu brilho, né? Porque quando a gente se soma, a gente expande, né? Então, te agradeço pelo convite, agradeço a oportunidade de estar aqui também, né? Expandindo essas palavras, essa força, esse rezo vivo, que é a arte, que é o artivismo, né? Quando a gente está em prol de uma causa também, usando toda a nossa energia, o corpo de vida para transmitir uma mensagem que não é minha, não é sua, mas é de muitas gerações, de muitas histórias, de muitos tempos, que são vozes que não podem silenciar. E de muitas galáxias. Ai, gente, hoje vai ser isso mesmo, né? Duas filhas de Oxum aqui juntas. Mais as trajetórias e tudo que a gente tem a oportunidade de fazer junto, porque a gente está junto em muitos momentos do caminho. Isso é muito importante, né? Saber e sentir quem se é. E nesse recorte, né? Agora você já se colocou, se você quiser se reapresentar, né? Fazendo o seu recorte. E aí a gente vai seguindo aqui essa dança com Oxum e tudo mais que vir a ser nesse momento aqui agora. Certo. Bom, então, eu me chamo Prisca, pelas artes da escrita, Priscila Dani, pelas artes do espetáculo. Eu tenho hoje 40 anos, mas eu trabalho com arte desde os 10 anos, assim, estando em cena, né, desde os 10 anos, numa família de artistas, pai, mãe, bailarinos, atores, hoje gestores de projeto social, né, de um trabalho de formação de jovens na dança e no teatro. E eu estive em cena a primeira vez aos 10 anos, mas a gente começou a ativar o trabalho artístico e espiritual, né? Porque isso é uma característica também muito forte da minha família. Sempre o trabalho que eles levam à cena são mensagens, são aprofundamentos do ser, né? E compartilhando também experiências de
de outras frequências, né? Através da arte. E aí essa ativação começou quando eu tinha 6 anos. E aí é interessante porque eu também não desconecto a arte do ativismo, da relação com a política, do corpo que está hoje presente, né, nesse momento da Terra, um momento de transição muito forte, né, um momento aceleradíssimo, onde a gente cada vez mais precisa saber onde a gente pisa, como a gente pisa. E quem a gente é. E quem a gente é. Coerência, inconstância e consistência. Exatamente, exatamente. E eu acho que esse resgate, né, essa narrativa da nossa existência, desde o momento que a gente nasce, cada movimento, cada passo que a gente dá, tem muito a ver com essa identificação. O ser, ele é muito além dessa existência, né? Mas essa existência, ela também está modelando esse ser maior. A gente não está aqui à toa, a gente não está aqui só de passagem no brinquedo, apesar de precisar fazer os brinquedos de vez em quando. De férias, como eu costumo né? dizer, mas, enfim, a gente tira férias, mas a gente não está aqui de férias. Exatamente, exatamente. Não é porque a passagem é de trabalho que ela também não pode ser, né, brincante, leve, dançante, né? E eu acho que a arte realmente veio para minha vida como essa ferramenta do brincar, do dançar, do pisar leve sobre a terra, da conexão com culturas diferentes, né, com diferentes culturas, não aquela onde eu fui criada, né, transitando, né, eu sou nômade também, fiquei bastante tempo me deslocando, sigo me deslocando, mas nesse exato momento estou de volta à terra onde eu fui criada, mas esse transitar, ele foi um transitar também ao longo da vida num desejo de conexão com muitos aspectos culturais diferenciados e na experiência de viver um tempo, pelo menos, em cada um desses lugares, né? Então, eu não passo... Nas regiões onde eu vivi, eu não passei de turismo, né? Eu não fui lá ver o que é que tem de férias. Foram momentos de entrega, de troca, de silêncio, né? De muito aprendizado, muita escuta. E eu acho que isso foi enriquecendo também a outra parte da vida que demorou a se manifestar um pouco mais, que é a relação com a política também, né? Entender de que maneira hoje, no atual estado das coisas, a gente tem a consciência bastante firmada para tomada de decisão e para influência em tomadas de decisão. Eu acho que isso é o que mais me mobiliza nesse momento. Integrar plenamente uma consciência que está sempre em mutação, que não é uma consciência, né? Um download que você faz na vida e, de repente, beleza, estou linda, maravilhosa, iluminada. Não. A gente não sabe na Terra, que... nos outros planetas a gente sabe que também não, apesar, né, porque todo mundo está em evolução. Então, até os seres que a gente fala de outras frequências de consciência também estão evoluindo nas consciências que estão. Então, sim, isso não existe nem na Terra e nem em nenhum outro lugar da galáxia. Exatamente, exatamente. E quanto mais a vida, eu vou me integrando a essa experiência de vida, né, a essa vida, mais eu sinto o amor do que é ter a oportunidade de estar aqui e agora, nesse exato momento, de tantos desafios. Pri, como é que você vê, assim, como ativação de consciência mesmo, né? E como um DNA espiritual mesmo, né? A arte, porque eu entendo que nesse momento que está acontecendo no planeta Terra, nesse momento de transição planetária que a gente está vivendo, eu entendo que a arte... ela tem um lugar muito específico, de novo, com muitas frequências que estão vindo. Como é que você entende o lugar onde você pulsa e das narrativas que você está construindo e co-construindo esse lugar da arte como um lugar de ativação de consciência e de expansão da consciência? Aqui eu não tenho gostado muito da palavra expansão da consciência, então eu tenho usado muito mais a palavra ativação, porque eu acho que é mais esse lugar que cabe falar de transição planetária e falar também de ativismo e falar também
dessa mudança de paradigma de tridimensão para quinta dimensão, né? Então, eu acho que a gente já tem uma consciência e que ela precisa ser só ativada. Como é que você observa isso? Como é que você acha que está acontecendo isso em relação à arte? Como é que você sente isso? Eu sinto que a arte, ela é um campo, ela é através de diferentes linguagens, ela é mobilizadora de transformações. Assim como tudo aquilo que expande pode estar expandindo o ego, a vaidade, né, o brilho dentro de uma ideia comercial, né, empresarial, mercadológica, enfim. Tudo isso pode ser expandido quando você se coloca no exercício da arte. Mas eu, particularmente, e não só particularmente, coletivamente, porque os quem eu me relaciono... As escolhas que se faz. As escolhas que eu faço são bastante relacionadas a esse mesmo pulsar, a esse mesmo sentimento e desejo de relação com a arte. Eu vejo que ela é uma sintonia fina que exige da gente um refinamento interior para transformar em expressão, em linguagem, seja através da escrita, seja através da pintura, seja através da encenação, da dança, do palco, seja numa roda de cultura popular, quando você se coloca no jogo para dançar um coco, para dançar um maracatu, né? Quando você está nesse estado, você está elaborando uma linguagem em tempo presente, improvisado ou até programado anteriormente, mas você está na camada mais fina da existência. Você está ali transitando meio que entre mundos, né? Então, você joga, você se relaciona não só com quem você é, mas com o espaço. E não é só o espiritual numa visão descolada de espiritualidade e materialidade. É o contrário, é uma integração perfeita, onde o ar ele é um caminho de movimento, né? Quando eu danço com o ar, quando ele envolve a minha mão, eu estou atravessando, a gente está dançando, brincando, se gostando, se relacionando. Quando eu tenho um fogo no meio de um espaço e esse fogo ele tem um ritmo e de repente ele começa a saltitar e eu permito que meu corpo se relacione com isso, a gente está entrando numa outra dimensão de linguagem mesmo. É como você se comunica com essa vida que existe e que te atravessa e que você atravessa. Então, eu sinto hoje que o caminho, né, assim, cada vez mais a arte, ao mesmo tempo que ela pode te projetar lá no alto, dentro dessa condição de vida humana na Terra, mas essa projeção muitas vezes pode ser um baita enrosco, uma complexidade que vai te né? Enfim, assim como ela pode te projetar para o fundo da Terra, que eu acho que essa projeção para o fundo da Terra é quando você realmente está entrando numa sintonia amorosa com a existência, com esse planeta. Quer entender o que é arte frequencial, como eu falei, né? Quando você consegue entender o que é arte frequencial. E você é uma artista desse lugar, não só do artista ancestral, mas do artista que está trazendo, nesse momento de ativação de consciência, essa arte quanto frequência de ação no mundo, de ação no coletivo, de ação no seu caminhar mesmo. Nesse ponto, eu queria te fazer uma pergunta bem específica. Onde você percebe ou percebeu que ser arte viva dentro de uma cultura indígena corporificou um pouco de toda essa sua estrutura e dessa tua condição de ativação de consciência e expansão na tua caminhada, não só como artista, mas também como esse ser que consegue viver, porque não basta ser artista, né? Tem que ter uma disponibilidade ampla interna para poder viver o coletivo e se permitir, como pessoa também, não como personagem dentro da arte, a viver várias culturas, porque é o caminho que você faz. Bom,
aprender com os povos indígenas, né? Estar na condição de jovem aprendiz, né? De pessoa que recebe generosamente um conhecimento compartilhado, me fez desconstruir uma série de paradigmas ou ideias, ilusões assim sobre o que é a arte dentro do nosso contexto urbano, enfim, competitivo, né? Qualificador ou classificador de categorias. A experiência de vivência com os povos indígenas, né? Eu acho que é bem importante deixar claro aqui, assim, que na relação com os povos indígenas eu sou essa aprendiz e eu tenho a honra de poder estar entre aldeias, entre povos que permitem que eu esteja junto, né? Então, eu não vou lá tomar nada ou, né, ou me nomear ou, enfim, me empoderar dessas culturas de forma alguma, né? Eu vou celebrar e aprender. A desconstrução que começou a acontecer foi exatamente entender que não existe separação entre vida e a arte. Atualmente, eu estou tendo a oportunidade de acompanhar um grupo de indígenas junto da interlocução com o Ministério da Cultura, num grupo de trabalho, né, para a formulação de um novo plano nacional de culturas indígenas, né, assim. Existe esse desejo, essa vontade do Ministério e existe a determinação de uma continuidade de diálogos que já existiu entre representantes de povos indígenas e o Ministério da Cultura. E é muito interessante porque uma das provocações mais intensas que é urgente e necessária de se fazer quando se constrói política pública, no sentido dos povos indígenas, é essa não separação. Então, assim, se você está lá dentro da política das artes, você está categorizando música, dança, isso e aquilo. Os povos indígenas, quando estão diante dessas categorizações, é muito difícil dizer, não, mas eu faço isso, mas eu também faço isso, eu faço isso. Mas aí, se eu for tentar especificar aqui, corta ali, porque a comida está junto, o fazer comida está junto do canto, que está junto da dança. Que separação é essa? É muito complexo separar. E a arte indígena é diferente da cultura indígena. O que é arte separada de cultura? Está tudo integrado. Está integrado com saúde, está integrado com educação. Então, a presença, a benesse maior de pessoas como nós, que foram criados em contextos urbanos, em ser provocado, né, no entrelaçamento com as culturas indígenas, é realmente revisar esse bando de caixinha que a gente criou. Coloca, né? Exatamente. E que depois vai virando outras coisas, né? Mas é lindo isso que você trouxe, né? Que é entender que bom, a gente aqui compartilha desse aspecto, de entender que não existe separação entre arte e vida, por isso Artivistas do Tempo. Exatamente. Onde o tempo é arte e a arte é vida. Um pouco a gente fala, às vezes, algumas vezes isso aqui no pod. Agora, essa sabedoria de você poder não entender essa separatividade que realmente não existe, essa integração dentro de todo esse caminhar da tua experiência, sendo acolhida pelos lugares que te acolheram dentro da relação com os povos indígenas, não só te traz uma questão da relação com a arte, mas também te traz uma relação com o corpo, de você entender como é que você pode servir o coletivo dentro do mundo contemporâneo, né, e que ainda não absorve, porque a gente está na transição, na realidade de fato, como precisa absorver toda essa riqueza, e não só essa riqueza, porque o que você disse, assim, uma frequência que é ser povo indígena, porque é uma realidade de pessoas que conseguem sustentar a frequência de ser quem se é. Por isso que essa operatividade não está aí. Eu digo que na transição planetária, nesse momento, quem está vivendo muito esse lugar do urbano, ainda como muitos de nós, o nosso grande desafio nessa transição tem sido isso. Reconhecer que essa separatividade não existe e que a gente precisa integrar toda essa realidade. Você está vivendo
viveu isso profundamente, vive isso, mas em alguns outros momentos as partilhas e os lugares de poder estar falando, e mais todos os lugares de fala aí que a gente se coloca cognitivamente, eu sempre digo que o lugar a gente fala, o meu lugar de fala é o lugar de fala da minha alma, né? Então eu me dou o direito de não ficar repetindo um monte de conceitos, né? Porque viram outras coisas em termos de linguagem frequencial. Como é que você faz esse ir e vir, né? Como é que você integra tudo isso? Porque ainda você está nesse lugar tendo que pulsar. Aqui eu tenho que conversar, né? Principalmente quando a gente fala de um corpo político, eu tenho que conversar com seres que estão lidando com outra realidade, ao mesmo tempo eu tenho todo esse lugar de entender que essa separatividade não existe, essa potência dos povos indígenas, ou de tudo que você veio se colocar. Como é que você consegue permear isso, continuando preservar essa frequência da arte de ser arte viva? Assim como a gente dorme todas as noites e sonha coisas enormes, né? Coisas supostamente impossíveis, e a gente acorda e toma café da manhã, e toma banho, se veste. Eu acho que é uma boa metáfora para explicar como é que se transita entre mundos, né? A gente sabe transitar entre mundos. Isso tá na nossa forma de existir biologicamente também. Então, eu diria, né, que estar nesse estado de relacionamento amplo, aberto, livre, aterrado, dançante, onde a existência é rezar numa fogueira, é comer bem, né, comer da terra, é ter rotinas, né, que realmente te integram, né, no plantio, na cozinha, essas atividades cotidianas dentro de um território, elas são absolutamente simples e sagradas ao mesmo tempo, né? Esse estado é maravilhoso. Para mim, seria como o estado permanente do sonho. Assim como tem horas que eu preciso acordar todos os dias, botar lá a roupinha, pegar um ônibus, né? Chegar até lá, vamos lá, então agora vamos lá na Esplanada, vamos lá no Bloco B do Ministério da Cultura, conversar com todo mundo. E saber que nesses lugares também existem as pessoas que estão atentas a essas frequências. Sim, claro. Como falou, estão saindo do armário, ainda bem. Sim, sim. E eu acho que um dos bons exercícios, para mim, tem sido desconstruir essa separação também dos engravatados de Brasília e dessa realidade onde eu me sinto plena e maravilhosa, né? Vivendo sem tantos impedimentos. E também não romantizar a vida dos territórios. Isso é muito importante, principalmente pelo que a gente está vivendo hoje enquanto guerra por terra, né? Não existe romantismo nenhum na luta dos povos indígenas. Então, isso às vezes, no território, a gente lida com questões que são muito mais complexas do que só o desfrute e a celebração, né? A honraria, os rituais. E aí é que a gente vai também com muita força lá para a Esplanada, ou eles organizam as marchas, todo ano tem acampamento Terra Livre para falar com os políticos, eles fazem isso constantemente, porque sabem que a vida no território depende desse diálogo, né? Então, realmente não tem separação. E a gente sempre pode sonhar em meio à diversidade, da mesma forma que a gente, no sonho, também enfrenta pesadelos, né? Então... E às vezes a gente quer estar dentro do sonho, pede para ter sonhos lúcidos, né? Exatamente. Exatamente. É como transitar entre mundos. Né? Quero ter um sonho lúcido. Mas Sim. É possível. Eu acho que tudo que você está dizendo hoje é possível, né? Desde que a gente também se dispa de determinadas camadas. Desde o estereótipo do engravatado, né? De estar num espaço frequencial mesmo aberto, né? Para o diálogo, para a escuta, para entender que também tem sabedorias, né? E me abrir, porque aí eu vou reconhecendo, né? Que eu sempre digo que tudo é um reconhecer. Eu vou reconhecendo de verdade os seres que estão ali performando também, né? Seria muito cruel da existência como um todo, apesar de ser muito paradoxal que eu vou falar, que no meio da política só não existisse gente que não quer fazer nada. Não acredito de verdade, né?
que a existência no planeta Terra é assim, mas a gente precisa se abrir de muitas coisas. E também, como você está dizendo, não só dentro do território indígena, dentro do território que a gente habita, não dá para romantizar, né? Isso que eu estou falando aqui parece quase que absurdo quando a gente olha para a realidade de hoje, né? Não vou nem entrar na última notícia do momento, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando de outras nuances, né? Precisaria de um outro pódio para isso. Agora, assim, olhando cada vez mais, para as pessoas poderem cada vez mais conhecer, né? E estou tentando, dentro do espaço de tempo que a gente tem aqui, tem que vir, toda vez que vir a São Paulo, a gente vai ter que fazer um pódio, né? Tentar trazer cada vez mais possibilidades das pessoas poderem absorver mais, né? De tudo isso que eu falei, que você modula, da frequência que você traz. Dentro desse lugar, né, de ser arte, né, de estar na arte, de reconhecer essa não separatividade das coisas. Como é que foi para você, dentro do seu processo, um pouco antes até da questão da cultura indígena, embora você tenha me dito que você nasceu numa família que já não reconhecia a arte fora da espiritualidade. Sim. Né? Isso já é uma outra história. Estar dentro desse lugar de não reconhecer a arte fora da espiritualidade, como é que foi mais um território quando você chegou para as artes cênicas com essa bagagem toda, né, num território que a gente sabe que no dia a dia, né, ser um artista que se assume uma frequência dentro de um lugar de representação, entendendo que tem consciência as outras. Vou falar da parte mais cênica do palco. Como é que foi isso para você? Contracenando, estando em momentos com artistas que não tinham essa bagagem. Como é que foi transitar por esse caminho, por esse território? Você diz depois da experiência de viver em comunidade indígena? Não, digo antes, né? Porque depois eu acho que você foi para um outro lugar e hoje deve estar num outro caminho. Eu digo antes porque você sempre foi uma artista que eu também nasci dentro desse lugar. E então eu estou trazendo essa pergunta porque alguns outros seres que tem aqui vão trazendo como é que foi experimentar isso. Porque desde cedo você tem a diferença que desde cedo, aí eu tenho um partilhar com você, você sempre foi uma artista que já lidava com as frequências e já se entendia a arte como um caminho de transição espiritual. Isso muda muito. Como é que foi quando você chegou nos grupos cênicos, nas escolas que não tratam esse lugar, porque até hoje tem outras coisas aí acontecendo, tem até uma coisa bem bacana acontecendo em outros atores assumindo um pouco esse lugar, como a sua família já faz isso. Como é que foi para você o meio, no meio artístico específico? Né, lidando com essa consciência. Tinha que se esconder ou dava para poder colocar isso? Como é que as pessoas olhavam? Né? Porque é de um outro lugar também que você se despe para vestir personagens quando você tem essa característica. Sim, sim. É interessante a sua pergunta porque eu não tive muita dificuldade em lidar com isso, não. E aí, talvez hoje, aos 40 anos, já passado um bom tempo dessa vivência toda, eu atribuiria isso a um pouco um espírito de liderança. É muito diferente quando você é um artista de elenco, especificamente em relação às artes cênicas. É muito diferente quando você é um artista de elenco, escalado para fazer um personagem. Eu nunca fiz essa trajetória no teatro. Eu montei grupos. Eu fui de grupo durante 10 anos. Quando eu não estava mais com esse grupo, eu fui fazer espetáculos com outros grupos. Então, a minha linguagem sempre foi, a minha associação natural sempre foi ao teatro de grupo. E aí, dentro do grupo, você, de fato, tem espaço para diversidades, onde quanto mais heterogêneo, quanto mais não igual, né, são as figuras que compõem esse grupo, melhor você cria uma paleta de trabalhos e espetáculos, porque aí você conta com essas diversidades. E aí, assim, no que eu atribuo um pouco a esse espírito de liderança é porque o que eu queria fazer, eu ia lá e fazia. E eu convocava as pessoas, e eu organizava. Então, assim, não dá para dissociar também que, além de artista, eu sempre trabalhei com a produção cultural,
né? Então, quando você produz, você também vai... Foi o que acabou me levando para a política, na verdade, porque você articula, você negocia, você chama, eu quero fulano, ciclano, beltrano, não tem dinheiro, puxa o dinheiro daqui, faz aquele. E aí, quando eu via, de fato, eu estava fazendo acontecer as coisas que eu realmente me propunha. Se eu queria estar em cena com um determinado tema, com que aquilo levasse, às vezes, até 1 ano, 2 anos de trabalho, de pesquisa, eu sustentava aquilo e encontrava as parcerias necessárias para isso. Então, nesse sentido, eu acho que eu nunca fui refém de uma condição do teatro pré-determinada. Eu encontrava os caminhos. Eu vou fechar essa pergunta com Logo que eu voltei da minha primeira residência artística fora do Brasil, que foi na Colômbia, com o Teatro Vara Santa, uma amiga querida, minha comadre, me perguntou assim... Minha filha, foi muito engraçado, porque na época ninguém ia à Colômbia. Hoje em dia todo mundo vai fazer turismo em Bogotá, em Cartagena. O povo adora, descobriu Colômbia, a Gol tem... Posso falar de patrocínio? As empresas aéreas fizeram promoção, não tem, pacote, mas se quiserem patrocinar, mas hoje a gente aceita. A gente está aceitando, né? Aliás, maravilha, um patrocínio de empresa já aérea, pensou? Ai, gravar um podcast em cada lugar do Brasil. Né? Do Brasil já tá, seria ótimo. Ótimo, né? Ótimo. Eu penso em ir ao Rio ainda, vamos ver. Olha, então. Mas, enfim, e aí, quando eu voltei, ela me perguntou, minha filha, isso foi o quê? Em 2010. Aí, por que eu estou falando, localizando isso no tempo? Lá em 2010 era isso. O estigma da Colômbia era o pior possível ainda, não era um país turístico, não era visto dessa forma por brasileiros, né? E aí ela, por que você foi para esse lugar tão longe? Que não sei o que você foi fazer? Como assim? Aí eu só respondi para ela, amiga, eu tô cansada de ficar lutando por espaço onde está todo mundo se amontoando. Eu prefiro ir para onde ninguém quer ir. Eu prefiro ir para o espaço vazio. Eu vou lá para não sei aonde. Teatro a gente faz em qualquer lugar. Teatro é comunhão. É reunião de pessoas. Não precisa de um palco especificamente, não precisa de uma estrutura, não precisa de nada. Precisa de pessoas com corpos disponíveis e algo que dizer, ou algo do qual ser canal. Uhum. Né? A vida é um grande teatro, né? Exatamente. Por isso que eu falo que todos podemos ser artistas. A gente está aqui lugar. encenando, Isso é Mara. ser arte viva, né? É estar disponível a ser arte viva. Esse é o principal conceito do ativista do tempo, que as pessoas possam entrar nessa consciência de ter esse DNA ativado da arte em si, independente se a sua missão é estar artista no palco. Todos estamos no palco da vida. Uhum. Né? É um jargão isso, mas essa é a grande realidade. Sim. Mas o que você está dizendo é muito interessante, porque assim... você até trouxe uma experiência de que, bom, como você estava num outro lugar de liderança, você não viveu muito ter que lidar com essas narrativas. Recentemente, eu recebi aqui no podcast o João Signorelli, ele tem um momento um pouco na fala dele, na minha percepção do que ele está falando, ele traz com clareza o preconceito que ele sofreu da classe. Uhum. Mas é diferente também toda a sua história, como é que você chegou nesse planeta, né? Você já chegou numa outra frequência. Né? E ele era um artista de elenco, que veio, né, que era um artista que tinha sido da Globo, fez vários outros papéis, agora faz há 30 anos Gandhi, Chico Xavier, e aí foi mudando, ele conta aqui, ele contou pra gente o quanto ele sofreu preconceito, né? Quando ele se mudou completamente, entendendo que ele queria sustentar uma frequência, né, dentro da arte dele. Né? E aí foi toda uma outra história. Agora, o que você está falando é que eu acho que aí tem uma diferença, porque eu queria saber como foi para você a tua história, e aí tem uma diferença também. Você vem de uma narrativa, de uma construção de história que você já nasceu sendo apoiada, direcionada para isso, então era natural. Sim. Né? O que eu trago um pouco questão hoje é o que a gente não vê ainda, como qualquer processo educacional, qualquer escola que ainda tenta ensinar as pessoas a serem algo, como as escolas de atores também, é um espaço que acontece muito e que as pessoas não falam, por isso muitos artistas surtam. Sim. Porque é um lugar, né? Ou vão para um lugar de muita desconexão com as drogas, né? Tô falando aí, por conta desse lugar específico, de ativar um lugar da consciência que abre espaço para um outro lugar dessa transição da arte como transição espiritual. Não estou falando que ninguém vai incorporar, mas que se assume que existe uma frequência ali, existem frequências ali, e que muitos não lidam, não sabem nem o que está acontecendo. Porque quando a gente está lidando com a energia da arte, seja você consciente disso ou não, ela vai ativar de alguma forma você.
Né? Você vai lidar mais ou menos com isso, dependendo da consciência que você tem. Eu falo muito isso porque, assim, eu acho que isso é um espaço que tem que ser reconhecido. Porque a gente está num momento que a gente não pode mais negar as condições de frequências outras da espiritualidade no caminho que a gente vive. Né? Eu acho que a arte, ela traz isso com muita clareza desde sempre. Por isso sempre foi gerada e não podendo ter a potência que tem. Porque sempre abriu esse espelho para a arte. Nos tempos remotos, se a gente vai falar de Lemúria ou de qualquer, mais especificamente das Pleiades, assim, a arte era oráculo. Né? Então trazia toda uma potência. Nós que chegamos nesse espaço e tempo aqui agora, e que a arte, os artistas são os marginalizados, as grandes pessoas que nascem com essa frequência não têm potencial de ser artista, porque tem toda essa desativação, tudo aquilo que você começou falando na sua fala hoje, né? Existe um caminho da arte, não vou dizer essa palavra, tenho que achar uma outra palavra, que senão tem repertório artístico, mas que eu dizia que é a arte do ser que não sabe o que é, na verdade, ainda o que é ser artista, né? Que é só expansão para uma projeção de estar na televisão. Isso não é ser arte, não é ser artista, né? Não é estar sendo artista. As frequências da arte ativam muitas outras coisas. Ou o cara que vende muito disco. A gente está saindo disso agora, né? Eu acho que cada vez mais nesse momento planetário as pessoas estão entendendo isso. Quase todos os seres que vêm aqui, a gente está conversando sobre isso mesmo. Que é uma outra forma de gerar a arte, de ter essa potência e de ir entendendo esse lugar. Né? Então, todas as pessoas que estão vindo aqui estão podendo declaradamente assumir que o caminho da frequência espiritual faz parte de ser artista. E hoje você vem e coroa isso e fala, né? Gosta de trazer a questão dos povos indígenas, que não existe separação entre arte e vida. Né? Então a gente está sempre voltando para os povos originados para aprender coisas muito básicas, né? Assim, que eu acho que nesse momento em que a gente está vivendo, não tem como a gente ir para esse espaço, dentro da gente até eu falo, né? Porque a quinta dimensão não está fora, ela está dentro da gente. E ou a gente vai para esse lugar, ou a gente não vai, porque também a gente não precisa ir para o lugar que a gente não quer, mas a gente precisa pelo menos ter essa possibilidade de entender o que está acontecendo. Porque existe um lugar que a gente está falando sempre aqui, que é Novos Humanos, né? A Lígia Zottini veio aqui e falou brilhantemente sobre esse lugar, que Novos Humanos estão pedindo outras formas de vir a ser. Então, existem, se a gente olha para as crianças de hoje, é outra realidade. Né? É outra realidade. Então, assim, isso tudo que você está colocando, né? Que você está pulsando hoje. Agora eu vou para um outro lugar, talvez seja uma fala que vai dar tempo da gente poder falar sobre isso, que é um sonhar juntos. Eu acho que todo mundo sonha juntos. Como é que você vê hoje a espiritualidade ou dentro da política? Nossa, que pergunta complexa. A minha relação com a política, ela realmente foi se dando como o fluxo de um rio mesmo, onde nesse rio vai uma grande caravana de pessoas representantes das culturas indígenas, né? Sabendo muito bem a direção para onde se encaminhar, né? Dentro desse fluxo do rio, as relações vão se dando na medida que as pessoas vão se somando, né? Ou que essas águas vão atravessando as pessoas. Se eu for fazer a análise da política, nossa, aí o rio apodrece. Que bom que a gente consegue olhar um pouquinho, trazer um olhar um pouquinho de uma vibração, né? Sim. Nos lugares que a gente pulsa, a gente tenta conversar com as pessoas que estão. Então a gente tenta ter um olhar, olha para cima mesmo e fala, vamos entender desse lugar. Sim. E aí é interessante porque eu fiquei com um pensamento aqui umas 2 perguntas atrás que você fez e que eu acho que agora ele se encaixa aqui no fluxo desse rio. Que foi, o pensamento que me veio foi exatamente o seguinte.
como não dá para... Realmente não é saudável a gente estigmatizar ou romantizar, nem estigmatizar os perfis da política, as pessoas e suas falas, assim como não dá para romantizar uma série de causas e temas, né? Como está tudo misturado e a gente está num processo muito acelerado de comunicação, de informação, eu sinto que em cada encontro, cada pessoa que você tem a oportunidade de falar e conversar, se existe uma conexão, algo de você, assim como algo da outra pessoa, troca, né? Faz uma simbiosezinha no momento do encontro e algo fica ali para outra pessoa e para você. Então, hoje eu me pauto por isso. Como eu posso estar cada vez mais atenta, presente em cada uma dessas relações, para que de forma viral, positivamente, eu possa ir deixando que essas águas cheguem nesses corpos que trocam, né? Com quem a gente conversa, com quem a gente dialoga, e às vezes sem até um raciocínio muito estabelecido, permitir que a fala, né, a conversa vá atravessando o outro, e eu sendo atravessada também, porque é isso, eu não estou pregando a palavra, né? Eu não estou... e não eu só, né? Essa caravana que flui por esse rio numa determinada direção. Como é que a gente vai se dividindo, se afluindo por esse espaço dos direitos culturais, dos direitos sociais, né? Da garantia do básico, do mínimo, a ideia do bem viver, né? Como é que isso vai tomando corpo, palavra, forma, dentro disso que já está instituído? Porque existe uma coisa que é muito objetiva e óbvia de se concluir. O sistema que a gente vive está adoecido. O sistema de vida que a gente estabeleceu para as nossas existências está falido, está ruindo, está gerando todo esse desequilíbrio no planeta. A gente está com uma terra em febre, superaquecida. E isso é resultado dessas escolhas que a gente fez enquanto humanos aqui. Ao invés de deixar um rio fluir, eu vou lá e acimento e boto um prédio de 30 andares em cima de uma nascente. Eu vou subindo, né? Vou subindo. E é tão interessante porque à medida que você sobe os prédios, e supostamente os andares mais altos são os mais caros, você sobe socialmente, mais distante você está do chão. O primeiro muro que a gente botou nas nossas vidas, que desconectou a gente, foi o asfalto embaixo do pé. Porque aí você não toca mais a terra. A terra tem propriedades que o seu corpo adapta, você se envolve, você entrelaça no ambiente que você vive. Mas se você acimenta tudo, com o que você está se conectando? Que anticorpos você está gerando para se manter saudável? Para regenerar, né? Para ter esse processo regenerativo. Exatamente. Que é o planeta, né? Exatamente. Essa é a grande questão. A gente está deixando o planeta não ter possibilidade de ser regenerador, que é a função do planeta dele. Exatamente. A propriedade natural do planeta, né? Que se transforma e que dá outras condições. Então, o que eu sinto, Mara, é que como tudo isso está adoecido e as pessoas estão adoecendo, mesmo nos lugares onde supostamente elas estão muito bem firmadas nos seus poderes, elas estão sentindo, todos nós estamos sentindo. Então, existe uma urgência para olhar. Hoje, um dos temas mais fortes em todos os campos, e na política não é diferente, é a saúde mental. É verdade. Essa é uma preocupação grande e coletiva. E é em todas as partes.
Não existe mais separatividade nos lugares onde a saúde mental está comprometida. Por isso, podemos até começar por um grande pequeno momento que a gente não coloca mais os pés na terra, né, entre várias outras coisas que a gente não consegue absorver da existência de ser natureza, né, e de lidar com essa realidade. Eu não vou deixar de falar aqui uma coisa que eu observei na sua fala, que fui para o lugar também do quanto a cidade sofre com tudo isso, né? Cidade mesmo, as cidades, né? Com essa verticalização toda, né? Agora, tem uma coisa que eu estou reparando no mercado, né? Que é assim, eles subiram na pandemia muitos prédios durante a pandemia, muitos prédios. São Paulo tem bem essa realidade. Muitos prédios com apartamentos de, sei lá, 15 metros quadrados, essas loucuras todas absurdas, caixinhas, né? Para você enlouquecer, né? Que é para você enlouquecer mesmo, né? Um processo de fazer você não ter seu processo autorregulador e regenerativo. São celas, né? Exatamente, são apartamentos, são celas. Exatamente. E aí você vai observando, né? O que está acontecendo agora? Porque esses prédios estão aí, né? Eles não estão sendo vendidos o quanto eles subiram. Então, agora, o mercado está fazendo uma outra estratégia, né, de mercado. Eles estão colocando prédios com um pouco mais de metragem, não pouco, as metragens até são parecidas, um pouco maior, mas eles estão fazendo prédios menores. Né? Não porque eles querem super nos apoiar, porque agora vamos ver se esse público compra. Então a gente está sempre o tempo inteiro não entendendo, né, que a gente não sabe ter a arte de viver. A gente começou falando isso, você trouxe essa relação dos povos indígenas com a terra, então não importa a beleza do formato que tem, não funciona, não está funcionando. Né? Então a gente adoeceu a natureza, adoeceu o planeta e nós temos que entender que a gente está adoecendo as cidades. Né? Não é só o planeta. Eu tenho uma preocupação muito grande com as cidades urbanas mesmo. Quando eu entendi, você sabe a minha história, não vou contar aqui hoje, que eu tinha que ficar numa cidade desse tamanho, com tantas idas e vindas para lugares mais regeneradores, né? Entender que o desafio é aqui. E aí eu fico olhando e falo, aonde a gente vai parar? Né? Que é dentro disso tudo que você está falando mesmo. Né? A gente só tem asfalto. Né? Então, o que a gente precisa, acho que, poder entender nesse momento, né? O que a gente pode fazer para ter esse comprometimento, né? Com consciência e regeneração dentro do próprio sistema da política mesmo. Eu estava escutando a tua fala, né? Eu perguntei onde é que você percebe que a espiritualidade pode estar, a espiritualidade política. Lógico que é uma fala super complexa, mas eu acho que eu estava aqui te escutando e fiquei pensando, eu acho que os encontros acontecem e a gente tem que sustentar a nossa coerência nesses encontros. Eu acho que a gente está num momento dessa transição planetária que saber quem a gente é e sustentar a frequência dessa coerência que vai fazer as coisas irem para um outro lugar. Né? Eu não tenho dúvida que é isso que a gente está vivendo e que isso que se pede nesse momento. Transição planetária não é uma coisinha bonitinha que todo mundo está falando agora, né? Tem pedidos aí ocultos, vamos dizer assim, para que a gente possa. Apoiado a gente está sendo, né? Estamos tendo toda a ativação de todos os nossos corpos, sentindo aí agora essa modulação ou não de carbono para cristal, né? Que está provocando alguns surtos, sim, né? Daí, dependendo do lugar onde a gente olha para as coisas, não separando, a gente entende. Não, está tudo ok, faz parte de toda essa construção de ser arte viva no planeta Terra, mas arte viva na galáxia. Né? Então, acho que a política ela também não vai estar fora dessa transformação. Eu acho que a tua fala traz isso, sabe? Dos encontros. A gente não dá mais para separar e também a gente seguir entendendo, sem romantizar, que a política está fora desse momento de transição planetária. Não está. Até porque, Mara, nós somos seres políticos. Nós debatemos ideias. Né? A gente... A política, na verdade, ela pode ter se tornado um exemplo de disputa entre partidos. Isso é uma forma de fazer política. Existem muitas formas de fazer política, né? O comerciante, no seu entorno, a sua política da vizinhança, os acordos estabelecidos dentro de uma praça, por exemplo, quem faz o que é possível e tal. Todas essas decisões, tomada de decisões sobre um coletivo, como é que a gente vai usar essa praça? Você, fulano, tem esse comércio, eu tenho aqui, aí tem a música que começa a tal hora... Esses diálogos, isso é política. Isso é o uso do espaço comum.
é assim, a política da polis, né, do encontro, da aglomeração das cidades. As cidades hoje são isso, mas a história do ser humano em espaços públicos, convivendo, existindo, sempre existiu. Existe a política dentro dos territórios indígenas. Por isso existe um cacique, um pajé, que são coisas diferentes. Cada um tem uma função social. A política, ela trata sobre essas funções sociais. A coisa é que, dentro de... Agora eu me lembrei de uma live que umas amigas fizemos, né, um pouquinho pós-pandemia, mas ainda naquele fluxo da pandemia, com 2 africanos que vivem aqui no Brasil, que inclusive são amigos em comum, né? O Abiolá e o Eli. E a gente estava fazendo essa live e aí, num determinado momento, acho que é o Abiolá que fala assim, o problema do ser humano é que, assim, uma manga, quando ela nasce, ainda que ela seja lá um brotinho, a mangueira, né? Tá lá um brotinho crescendo e tem todo um processo até dar uma manga. Mas, assim, em nenhum momento desse curso, a mangueira duvida de si mesma e quer virar uma pitanga. Ela sabe que ela é uma mangueira e ela vai ser uma mangueira. Ela vai viver a sua existência. A maior dificuldade dos seres humanos é exatamente não saber o que veio, não saber quem é. Então, e se perder no meio das confluências, se perder, inclusive, de saber, não, peraí, eu estou tentando aqui loucamente ser uma jabuticaba, e quando eu tenho corpo de abacate, eu tenho substância de abacate, eu estou querendo ser uma jabuticaba. Então, assim, por que eu me lembrei disso agora? Porque eu acho que, assim, no momento dessas confluências, do espaço, da política, dos acordos, quais são as funções sociais, de fato, se a gente fica tentando subverter quem a gente é, ou manipular, porque aqui dá mais dinheiro, eu vou tentar ir por aqui, eu vou resolver desse jeito. Eu sou um comerciante de tecidos, mas aí eu vejo que a senhora lá que está vendendo pão está ganhando muito mais do que eu, então eu vou resolver fazer pão. Pronto, você desequilibrou o sistema daquela praça. Porque tinha a senhora que fazia o pão e tinha o senhor que vendia os tecidos. Mas aí ele cresceu e, com aquela ganância, ele resolveu fazer pão. Ele criou competição com a senhora que fazia o pão e ninguém mais compra tecido. Entende? Eu acho que essa desinteligência do coletivo, né? De uma ideia de mercado, de ganho, de ganância, de capital, que perdeu a essência de quem nós somos em coletivo. Porque é tudo, assim como uma floresta. Se uma erva daninha não tem condições de crescer, a floresta dá seu jeito lá e o negócio é extirpado e se remodula e ajusta. Mas está todo mundo ali existindo. Aquele ecossistema é perfeito. Por que é que a gente vai contra os nossos ecossistemas? Exatamente, né? Aí não tem como não adoecer. Exatamente. Né? Aí não tem como não adoecer. Né? É a doença do ego, né? A doença desse ser iluminado lá do iluminismo, né? Esse ser pensante, penso, logo existo. Ser pensante, penso, logo existe. Então, gente, sinto, né? Logo posso ter a possibilidade de existir, porque o sentir é tão abrangente e a gente sente tantas coisas, e dentro desse sentir, né, é fazer essa revisitação interna para sentir tudo aquilo que a gente não gostaria de ser também. Aí depois a gente consegue ser quem a gente é, né? Porque tem existo, esse lugar, por isso penso, né? Então a gente tem que reler e fazer releituras de muitas outras coisas. Amiga, estamos finalizando, infelizmente. Mas eu sei que é o primeiro de muitos, assim. Achei que não ia aguentar, de tão emocionada que eu estava aqui, mas a gente tem aqui espaço para poder ser e sentir quem a gente é, para ter todas as conversas que a gente possa ter um lugar muito pulsante de quem a gente é e do coração, de estar tendo coerência com aquilo que a gente está fazendo aqui agora, que a gente já sabe, que a gente não está passando férias, né? E a gente quer poder fazer algo de verdade, aproveitar essa existência o máximo possível, dentro do que for, do tempo que a gente estiver aqui, até fazer a travessia possível também. E como a gente está finalizando, eu queria te perguntar uma coisa que eu sempre peço para todo mundo que vem aqui. Se você tivesse que trazer uma mensagem para você, Prisca, qual seria? E qual seria a sua mensagem para o coletivo? Olha, bastante atravessada pela nossa própria conversa,
Eu acho que a mensagem que eu deixaria é que a gente possa estar coletivamente mais atentas ao que não está sendo dito. Porque no silêncio ou na não fala, existem muitas histórias, muitas conversas, muitas reverberações, inclusive dos nossos pensamentos. Então, que a gente possa ter atenção, né, a esse silêncio, porque quando a gente baixa um pouco a frequência dos pensamentos e da fala, essa que tem gerado muita ansiedade para a gente, é quando a gente realmente assenta o pensamento no pé. E eu acho que a gente está num tempo urgente de alinhar o pensamento, a palavra, ao pé. Eu falo daquilo que eu vivo. Eu falo aquilo que eu experimentei, aquilo que eu sou capaz de tocar, aquilo que eu sou capaz de dimensionar. Porque dessa forma eu ofereço condições de expansão. Eu me relaciono com raízes. Eu me conecto com outras frequências e outras pessoas e outros seres, não só humanos, né? Outras existências desse planeta. E essas outras existências, elas não falam o português, elas não falam a língua, né, dos humanos. Então, receber as notícias desses outros seres e dessas outras existências, eu acredito que vai dar mais força para o nosso caminhar, e a gente não pode mais ficar perdendo tempo distraídos. E para Prisca? Para Prisca? Coragem, minha filha. Coragem. Essa é a mensagem. Ai, que delícia. Bom, a gente vai ficando por aqui. Te agradeço, te honro muito. A sua presença, a sua força, a frequência da consciência que você é, e mais a frequência de todas as consciências que estão aí junto com você, que você se permite ser a partir de elas também. Uhum. Daqui um tempo a gente se vê de novo, hoje a gente vai terminando por aqui e espero que vocês possam ter desfrutado muito, porque eu desfrutei bastante aqui. E vamos fazer a nossa despedida de como a gente faz em todo podcast aqui. Sim. Então, a gente levanta aí. Obrigada, viu, Mara? Obrigada pelo convite, pela oportunidade, tá? E axé, sucesso para essa empreitada que você assumiu e que coloca em marcha, em fluxo, em expansão, tudo aquilo que você tem para entregar e oferecer. Então, que seja abençoado. Que assim seja. Espero que eu possa mesmo fazer um pouquinho do que eu vim fazer aqui. Se eu fizer só um pouquinho, já vou ficar bem feliz. Já está fazendo. Então, a gente honra quem chega antes para abrir espaço para quem chega depois, como artistas da vida, né? Nesse espaço do tempo do não tempo. E eu grito no final, a gente sempre tem um gritinho, um baixinho para poder sair. Se eu conseguir